Bom dia, estamos no dia 164 de leitura da Bíblia. Começaremos com Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 20. A pregação de João Batista. A princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e direitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo e arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. A tentação de Jesus. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O começo do ministério na Galileia. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Livro 2 de Samuel, capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi, rei, sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo de Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram,
E os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir. Do contrário, vou ter de matá-lo, e depois como poderia eu olhar no rosto do seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que estava em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só-tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais Israel e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner. E, tendo reunido todo o povo, verificou que faltava 19 homens de Davi além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham matado dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Livro 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Daniel, capítulo 1. A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e dos vinhos que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber:
a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do Senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro.